Bem, as leucemias agudas, então, são um tipo de câncer do sangue. Quando a gente fala a palavra câncer, a gente pensa num tumor, né, numa coisa redonda, etc. Mas a leucemia é um câncer líquido. Ele está na medula óssea, ou seja, no tutano, dentro dos ossos, e isso sai para o sangue, e por isso que a gente dá o nome de leucemia. O sangue fica cheio de células brancas. Essa é a cobertura do ASH, Congresso Americano de Hematologia, uma iniciativa da Oncoclínicas. O evento acontece em San Diego, nos Estados Unidos, e quem está lá e vai falar diretamente conosco é o Dr. Marcos Daniel Santos, hematologista, e traz agora as novidades. Doutor, o que já foi possível acompanhar no ASH sobre o tratamento da leucemia? Bom dia. Como vocês podem ver aqui, nós estamos começando o dia de muitas atividades. É um prazer estar falando com vocês. E a gente aqui no Oeste tem a oportunidade de escutar tanto coisas que são consolidadas, ou seja, aquelas coisas que não são novidades, mas que já temos tempo de observação. Então, isso traz um conforto muito grande para a gente que trata dos pacientes com leucemia, como também a gente consegue enxergar o futuro, um pouco do futuro, do que está para vir. Por enquanto, a gente tem algumas situações de conforto, como eu falei para vocês, no que tange ao tratamento das leucemias. Lembrando que as leucemias, né, quando a gente fala esse termo, todo mundo se assusta, nós temos as leucemias agudas, que são graves, e é sobre elas que a gente vai falar, e temos as leucemias chamadas de crônicas, que a gente normalmente tem tratamentos mais tranquilos, não minimizando isso aí, mas não tem o peso de uma leucemia aguda. Bem, as leucemias agudas, então, são um tipo de câncer do sangue. Quando a gente fala a palavra câncer, a gente pensa num tumor, né, numa coisa redonda, etc. Mas a leucemia é um câncer líquido. Ele está na medula óssea, ou seja, no tutano, dentro dos ossos, e isso sai para o sangue, e por isso que a gente dá o nome de leucemia. O sangue fica cheio de células brancas. Essas células não servem para nada. Mas a pergunta que você me fez foi: o que a gente já conseguiu ver aqui de novidades ou de coisas consolidadas? Bem, o tratamento das leucemias agudas, classicamente, é feito com medicamentos que a gente chama de quimioterapia. Mas o que a gente já tem experimentado há alguns anos, e a gente hoje aqui no Congresso tem novidades no sentido de que os novos tratamentos, as novas formas de abordagem da doença têm dado muito certo. Quais são esses novos tratamentos? São a utilização de medicações mais inteligentes do que as quimioterapias. Se a gente pudesse falar assim, de uma forma para ilustrar, quimioterapia é um trator que passa por cima de tudo. E as drogas inteligentes são aqueles robô que vai em cima de um negocinho e tira aquele problema. Então, nós estamos falando de quê? De drogas, principalmente da classe dos anticorpos. Anticorpo é uma coisa que a gente pode produzir, ou a gente pode receber, que é contra alguma coisa. E aqui a gente está tendo novidade a respeito de anticorpos com especificidade dupla, ou seja, são biespecíficos. Eles conseguem ligar esse anticorpo à célula da leucemia a uma célula de defesa nossa. As nossas células de defesa são chamadas de linfócitos. Então, esses linfócitos, que são treinados para matar células, chegam pertinho da célula do câncer e matam essa célula. Então, ao invés da gente destruir todo um tecido, por exemplo, da medula óssea com a quimioterapia, a gente faz essa ligação direta do nosso sistema imunológico com a célula do câncer. Esse tratamento já tem sido utilizado há algum tempo, infelizmente não é totalmente disponível, totalmente acessível para todas as pessoas, mas a gente já tem alguma experiência. Antes, essas medicações eram utilizadas para aquelas pessoas que tinham feito quimioterapia e depois a doença retorna, que a gente chama de faz uma recaída, e a gente utilizava essas medicações. Agora, nós estamos utilizando de pronto, faz o diagnóstico da leucemia aguda e a gente pode começar essas medicações junto com algum outro tipo de tratamento, alguma quimioterapia, com uma dose um pouco menor, com uma toxicidade menor.
Então, os biespecíficos são uma grande novidade que a gente está trazendo agora para o tratamento dessas pessoas. Outras drogas também que podem ser usadas são drogas ainda bastante inteligentes, que são inibidores de algum processo da célula. Toda célula da gente respira, toda célula da gente tem canais que comunicam com o sangue. Então, nós temos drogas que inibem as enzimas. Quem fez o segundo grau lembra das enzimas, inibem essas enzimas. Então, a célula cancerosa para de funcionar porque aquela enzima foi inibida, não está funcionando. Então, a gente faz isso, é, a célula para de funcionar, fica mais fácil para ela morrer. Então, a gente vê esse mover em direção a tratamentos inteligentes no que tange ao tratamento das leucemias agudas.